no Alabama, afirma ter sido violada por Jay-Z e Sean Diddy Combs quando tinha 13 anos. Em 2000, após ser levada a uma festa pós-vídeo Music Awards. Segundo o depoimento, ela escapou e foi resgatada pelo pai em um posto de gasolina. Contudo, a NBC News encontrou algumas contradições que miram sua história 24 anos depois. Entre as inconsistências, o pai da mulher disse não se lembrar de tê-la buscado em Nova York. Além disso, a vítima afirmou ter conversado com o músico Benji Madden na festa, mas o Madden estava em turnê no centro-oeste dos Estados Unidos, segundo os seus representantes. O amigo que a levou para Nova York aquela noite faleceu. Seus parentes não puderam ser contatados. A acusação inclui detalhes confusos, como a dificuldade da vítima em identificar o local exato da festa e a falta de provas corroborativas, como registros ou testemunhos sólidos. Apesar disso, a mulher mantém sua narrativa e estaria disposta a passar por um polígrafo. A resposta do Jay-Z incluiu uma declaração pública, negando categoricamente as acusações, descrevendo o caso como fabricado. Os fãs da Beyoncé criaram um tornado online. Jay-Z é inocente e ai de quem diga o contrário. Mas nesse episódio especial, uma advogada americana vai destrinchar o que essas contradições significam. E a conversa vai ficar quente. Eu sou psicanalista clínico e também vou levantar alguns pontos. Nem tudo é o que parece, e Sean Combs demorou 30 anos para cair. Será que agora chegou a vez do Jay-Z? Onde estão as outras acusadoras? Será que mais mulheres vão se apresentar? É o que você vai ouvir agora, sem qualquer reserva ou temor. Essa Jane Doe, que a NBC News apontou algumas contradições no seu relato. E eu gostaria de perguntar para a doutora Sandra o que ela pensa. Doutora Sandra, a senhora acredita no relato da Jane Doe? Olha, eu vou ser bem honesta. Se somente for a palavra dela e não tiver absolutamente mais nada, eu sou obrigada a não acreditar. Porque para mim é inconcebível que um advogado vai dar entrada numa ação dessa somente com a palavra da pessoa. Você precisa corroborar com testemunhos. Por exemplo, ela poderia dizer, eu saí da festa e o pai foi me buscar. Aí o pai seria testemunha. Sim, eu lembro, ela ficou chorando, busquei 3 horas da manhã, entrou no carro, não conversamos. Ou seja, você tem que ter alguém para corroborar a sua história. Essa menina não tem. O pai não lembra. Motorista, ela disse que ela foi no posto de gasolina, atravessou e prestaram o telefone. Cadê essa pessoa que prestou o telefone? Eu não entendo como que um advogado faz uma ação somente com a palavra dela. Mas ele disse que ela até se voluntariou para passar pelo polígrafo. Mas o polígrafo não tem validade na justiça, né? É somente para eliminar pessoas quando eles fazem assim na área criminal, mas não vale nada na justiça. Não pode apresentar isso. Então, de verdade, só tem a palavra dela. Eu acho muito difícil, principalmente quando você encontra contradições como já foram encontradas, né? Você vai estar falando a respeito disso. Mas eu, particularmente, eu pensei, quando eu vi a história, eu pensei comigo, não, ele deve ter alguma testemunha que vai dizer sim. Eu lembro, ou ela contou com uma amiga, ou o pai deu uma carona, ou a mãe a viu chegando em casa chorando, alguma coisa. Eu pensei que tivesse alguma coisa. Então, eu estava assim, meio que acreditando. Só que depois, quando eu vi o pai não lembra, o cara do posto de gasolina nem acharam, eu falei, mas então peraí, ele só fez uma ação com a palavra dela? Aí fica complicado. A gente tem sempre uma coisa de dizer que nós temos que acreditar nas coisas que as vítimas falam. Não estou dizendo que não. Às vezes só a palavra da vítima é ok. Só que quando na palavra da vítima você encontra contradições, muitas contradições, aí você começa a questionar, será que os eventos se desenrolaram como a pessoa está falando? Às vezes a memória trai. Não sei, eu estou começando agora a achar que tem alguma coisa estranha na história dela. Não vou dizer que ela esteja mentindo, mas ela pode estar confusa em relação ao local ou em relação ao dia. Tem alguma coisa dentro da história dela que não está batendo. Eu acredito sim que pode ter acontecido, mas não da forma como ela está contando.
Não, eu acho que em relação ao dia, não. Porque a NBC News, eles disseram que acharam registros que o Jay-Z e o Sean estiveram lá na after party aquela noite. Então, pelo menos isso se encaixa com o que ela disse. Sim, mas olha, se você pensar bem, todas as vezes que tem uma entrega de alguma coisa, tem uma festa depois, e quase todos os famosos se reúnem. Por exemplo, na festa do Oscar, depois da entrega, ou qualquer award que entregue, sempre tem uma festa. São várias, né? Sim. Sempre nessas festas, as celebridades ficam passando de festa em festa, em festa em festa. Então não seria nada normal quem ter visto o Diddy e o Jay-Z na festa. Eles podem ter ido celebrar em alguma boate, pode ter passado na casa de alguém, depois foi pra casa de outro, isso é comum. Só isso, dizer, 2 pessoas famosas estavam lá e eles viram os 2 juntos. Mas e daí? Toda festa de celebridade você vai encontrar um monte de famosos juntos? Eu tentaria ver depois, pra ver se é possível, se foi televisionada a premiação, ou, no caso, se ambos participaram, né? Porque se foram indicados, algo do tipo. Assim, Então, pode continuar, pô. Uma coisa que me chama a atenção, tudo leva a crer que a distância que ela fala da casa dela até esse local, segundo o pai dela, se isso fosse verdade, ele teria que ter dirigido 5 horas. Não bate. Como? Uma pessoa não vai lembrar que dirigiu 5 horas e você consegue... Para uma pessoa dirigir 5 horas, vamos supor que ela fugiu da festa às 4 da manhã. Ela teria dado alguma coisa. Quando você pensa assim, eu fui no posto de gasolina, o cara me emprestou o telefone, eu liguei pro meu pai veio me buscar. Aí você imagina o quê? 20 minutos, meia hora, né? Mas você consegue imaginar que a pessoa sentou e ficou 5 horas lá sentada esperando o pai? Não. Senão ela teria falado isso pro advogado, né? Eu usei o telefone, meu pai falou, tá vindo me buscar. Fiquei lá 5 horas esperando meu pai chegar. Não foi essa o que ela falou. Eu usei o telefone pro meu pai e ele veio me buscar, dando a entender que era uma viagem curtinha. Então tem alguma coisa errada nessa história. O processo dela é civil, né? Não é criminal. Sim. Especificamente, o que a senhora acha que o desenrolar, qual que é agora a aproximação? O processo ainda está em fase... O juiz já poderia, se quisesse, por exemplo, ter negado isso desde o começo, pode negar depois. Qual é o estágio em que estamos? Pode negar, assim, agora. Eu, particularmente, estou achando que esse caso aí vai ser fraco. Estou achando que esse caso vai acabar não dando em nada. Vai muito diferente do caso do Diddy, que são muitas testemunhas. Sempre, cada testemunha tem alguém que esteve junto, um contou pro outro, amigos viram, familiares ficaram sabendo, sempre tem uma coisa. A história dessa moça só é ela e a palavra dela. E ainda mais esse montão de contradições. Eu tô achando que isso não vai dar em nada. A não ser que mais pessoas venham, talvez até dizendo, eu lembro, eu também estive naquela festa, aconteceu a mesma coisa comigo, porque esses caras, quando eles fazem alguma coisa, eles não vão fazer isso só com uma pessoa, né? Vão estar lá fazendo isso a noite inteira com um monte de gente, a não ser que comecem agora vão aparecer novas pessoas dizendo isso também. Aí muda a história, se mais pessoas vierem e falam, não, eu passei pela mesma coisa. Como está acontecendo no caso do Diddy, quantas pessoas estão chegando e dizendo que estavam naquela mesma festa, entendeu? Aí talvez o caso dela tenha alguma evidência, mas eu estou achando particularmente que esse caso dela não vai dar em nada. Ela precisaria de um milagre, né? Então, pelo que o senhor está me dizendo. Nesse caso, sim, eu estou surpresa com o Buzzy. Eu nunca na minha vida, ele é considerado um advogado bom, eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça que ele teria coragem de dar uma entrada numa ação sem ter uma prova que seja para corroborar o que a vítima está falando. Nada. Por exemplo, uma pessoa sofreu uma violação, mesmo que ela não tenha ido num hospital, mesmo que 3 anos se passaram, mas se vier uma amiga, não, eu lembro, ela ligou para mim, ela estava chorando, ou outra pessoa, não, no dia seguinte ela veio para a escola, ela me contou, já tem validade isso. Mas essa menina não tem nada na história dela. Até aí você fala, não, mas tudo bem. Nem sempre você vai ter testemunha, ok. Só que aí você começa a pegar as coisas no ar, como essa. O pai que teve que dirigir tantas horas. Quer dizer, tem coisas assim que você vai ver, o advogado dele vai ser bom para defendê-lo nesse caso. Para ser bem honesta... O advogado dele é bom. Eu vi que é um advogado que
trabalha para o Elon Musk, o advogado que também conseguiu salvar o Alec Baldwin, né? Então eu vi que é um escritório poderoso. Ele não tá, até acho que pela declaração eu já senti assim o nível da declaração que eles emitiram, assim, foi uma declaração que me deixou até aterrorizado, assim. Nunca tinha visto uma declaração tão furtiva, né? Por exemplo, eu particularmente, eu não sou criminalista nos Estados Unidos, já fui criminalista no passado no Brasil. Aqui eu faço outra área federal, que é da imigração. Agora, uma coisa, se eu fosse advogada criminalista aqui, e essa moça chegasse para mim e pedisse para eu fazer essa ação, com essa prova, eu jamais teria dado entrada. Jamais. Porque eu sei que não vai dar em nada. Uhum. Eu não representaria uma pessoa dessa sem ter provas. Eu tô achando muito esquisito que ele não pesquisou nada pelo jeito para poder fazer a ação. E já correu para fazer. Pelo que eu entendi, pelo que ele falou, eu acho que ele e o escritório ficaram muito impactados com não apenas a narração dela, mas eu acho que pela forma como ela se portou, pelo que ele disse, assim, que ela não deixou assim, sombra de dúvidas de que aquilo realmente aconteceu com ela. Então, assim, olhando por essa perspectiva, né, da perspectiva de boa-fé mesmo, que não é fraude nem do advogado, nem dela, a senhora não acha que, por exemplo, às vezes o testemunho, ele é tão, como é que eu vou dizer, tão tocante, né, convincente, que você vê verdade quando a pessoa está narrando, que pode fazer com que o advogado decida abraçar a causa porque ele consegue enxergar a dor e a verdade no testemunho da pessoa, nos olhos dela? Não, porque o advogado tem que ir além disso, né? Ele tem que ter provas materiais ou circunstanciais. Materiais, né, seria qualquer coisa. Vamos por circunstanciais, tudo bem, alguém provou naquele dia, naquela hora, teve aquela festa. Realmente tudo está batendo. As circunstâncias de tudo que ela contou leva a crer que está batendo. Então, realmente poderia ser circunstancial, mas nem material ela não tem nada para provar. Ela não tem kit de violação, não tem boletim de ocorrência, não tem fotografias, não tem DNA, então ela não tem prova material. Aí você fala, mas e as circunstanciais? Ué, não tem nenhuma. É a palavra dela e mais nada. Então, você não pode entrar com uma ação criminal contra uma pessoa alegando algo e que você não tem nada, nenhuma provinha material que seja, ou circunstancial. Não tem nada nesse caso. Infelizmente, eu queria poder acreditar que ela passou por isso e tal, se passou, sinto muito, mas você não pode acusar uma pessoa só porque você falou. Senão, se isso dá certo, vira moda. Todo mundo vai inventar de hoje em dia. Eu tive naquela festa e fulano fez isso comigo. Pronto, tá valendo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Você tem que ter alguma prova. E ela não apresentou nenhuma. Infelizmente. Ok, descendo um degrau abaixo, olhando para as fragilidades, as inconsistências do que ela disse. Assim, no meu olhar, eu não achei assim, inconsistências tão aberrantes. Até porque os pontos mais específicos da história dela, ela manteve. Eu narrei aqui hoje no canal pela terceira vez a história dela. Então, a primeira, quando saiu o depoimento, a segunda agora, quando veio à tona, com um pouquinho mais de detalhes, e a terceira vez, o depoimento dela direto para o pessoal da NBC News. Então você vê que ela tem uma estrutura sólida dos pontos principais, e no que ela foi apontada como engano, eu não vi como se ela tivesse assim trazendo uma nova informação para preencher aquele espaço. Ela disse, ok, então eu me enganei em relação a isso, talvez pega de surpresa com as próprias inconsistências que eu conversei muito com a senhora no privado, que pode acontecer pelo viés de memorização e outros componentes inclusivos ali na codificação das memórias e da informação. Olhando para esses desfalques, a senhora considera, tudo bem, até fugindo aqui dessa questão civil mesmo, de um ponto de julgamento, mas a senhora considera que foram, assim, inconsistências muito escandalosas? Foram, eu acredito. Por exemplo, o pai dela diz que na época dos fatos, ele teria que ter dirigido 5 horas para chegar aonde ela estava. Não existe nada no depoimento dessa moça que diz no dia, como eu falei antes, repito, daquele dia, peguei o telefone emprestado, posto de gasolina, liguei pro meu pai
pai dirigiu 5 horas e eu fiquei lá sentada esperando ele chegar. Não tem isso. Quando você lê a ação, o que dá a impressão? Liguei pro meu pai e ele veio me buscar. Sim. Dá a impressão que foi uma coisa de 20, 15, 20, 30 minutos no máximo. Isso é uma coisa tão absurda. Como que ela não lembrou desse fato? Como que o cara também, o advogado, no mínimo o advogado teria que ter feito uma matemática. Tá, minha filha, onde é que foi a festa? A festa foi aqui, tá? Onde é que você morava? Eu morava 5 horas daqui. Como é que você chegou de lá até aqui? Ônibus, carona, o que você fez? O advogado, nem isso ele perguntou para ela, para ele poder fazer essa matemática. E depois o advogado também falou, tá, mas ele se ligou pro teu pai, mas onde você ficou essas 5 horas esperando pelo teu pai? Não existiram essas perguntas para ela? Obviamente que ele não fez. Então, para mim, aí já foi uma coisa muito mal feita pelo advogado. E só isso, para mim, já acaba com o caso. Aí fica o pai da menina e diz, eu não lembro disso, e teria lembrado se tivesse que ter dirigido 5 horas. Que pai não consegue lembrar que uma menina de 13 anos, qualquer pai no mundo que seja um pai decente, vamos dizer assim, parece que o pai dela era, se uma filha tua liga para você, na madrugada, para você buscar, você simplesmente dirige 5 horas, a menina entra dentro do carro, e ela vai calada por 5 horas sem falar uma palavra com ele, porque o pai disse que ela está dizendo que não conversaram, o pai não perguntou nada. Aonde? Em que planeta? Um pai dirige 5 horas um caminho e 5 horas a volta, 10 horas de viagem, e não faz uma pergunta para a filha de 13 anos de idade? Minha filha, o que você está fazendo aqui na madrugada? Como que você chegou aqui? Nada, nenhuma pergunta. É difícil acreditar nisso, Gustavo. É muito difícil. Ela disse, né, que eles não conversaram. Mas assim, trazendo só uma perspectiva psicológica. O fato de, vamos supondo, tá, que foram realmente 5 horas e que ela ficou ali sentada esperando, psicologicamente não seria impossível, porque a gente tem algumas condições pós-trauma que a pessoa ela entra meio que em um estado dissociativo e ela pode ter a impossibilidade de reconhecer a passagem do tempo. Inclusive, recentemente, eu li um artigo que alguns psicanalistas americanos eles estão propondo um mecanismo de defesa que aparentemente eles descobriram, que se chama passagem do tempo, que é quando em uma situação muito estressante, muito traumática, a pessoa ela não consegue discernir ali o avançar do relógio. Então, a mudança de horas pode parecer segundos na perspectiva da pessoa, ou também, numa mesma circunstância, e aí isso vai depender de muitos fatores e processos emocionais, um evento que está ocorrendo ali em questão de segundos pode ser narrado posteriormente como se tivesse ocupado um tempo muito extensivo. Então, assim, tecnicamente falando, haveria uma probabilidade psicológica dela não perceber essas 5 horas. Para ela não, mas o pai perceberia. Então, o pai perceberia isso, teria esse, mas ela diz que aconteceu muita coisa e nessa época que ele não se lembra, né? Vamos supor, se houvesse um fator de alcoolismo na época, seria infeliz e seria uma condição a mais, né? Ampliando essa complicação, mas faria sentido, de fato, ele não lembrar. Vamos supor, está vulnerável a algo como isso ou nesse ponto, porque ela disse que ela entrou no carro e que ele não perguntou nada. Então, e isso ela disse desde o primeiro depoimento, que ele não perguntou nada, ele não disse nada. Então, sabe-se lá como era o relacionamento na época, como ele estava se portando. Então tem esse fator, assim, né? Indo por essa hipótese. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que o pai dela teria dirigido 5 horas atrás do carro e não ia fazer uma pergunta. Não importa se o relacionamento era, em primeiro lugar, se o relacionamento não era tão bom, o pai já nem ia dirigir 5 horas para ir lá. Mas se ele chega até lá, ele não vai fazer uma pergunta para a filha dele? Então, mas doutora Sandra, mas assim, se baseando em vários casos que eu já vi e que já atendi, de pessoas, por exemplo, assim, já atendi o caso de uma pessoa que contou para a mãe que tinha sido violada. Sabe o que a mãe fez? A mãe, vamos no shopping? Ou tem até o caso daquela ministra famosa aí não é Louisiana o nome da Joyce Meyer? Não sei qual é o nome da cidade dela. É um nome da cidade bonito uma vez. Que eu já ouvi também uma narrativa dela sobre que ela era, não sei se a senhora sabe, ela contou que foi muito violada pelo pai. E aí um belo dia
a mãe dela chegou, acho que tinha ido no mercado e pegou o pai em cima dela lá, fazendo tudo na cama. Sabe o que a mãe fez? Foi embora, entrou dentro do carro e voltou às compras. E depois voltou com mais sacolas e não tocou no assunto. Então, assim, olhando esses parâmetros, não seria algo assim, meu Deus do céu, nunca tinha visto na face da Terra. A gente sabe que tem muitas mães que, de fato, por algum motivo subjacente, decide fazer de conta que nada aconteceu. Eu até entendo, eu acredito que sim, a gente sabe de muitos casos, assim, tem mães que são coniventes com esse tipo de coisa, tem pais que também, eles sabem o que está acontecendo dentro de casa e não fazem nada e continuam casados, morando na mesma casa e deixando a menina passar por tudo aquilo, a gente sabe disso. Uhum. Mas não entra para mim, na minha cabeça, o pai não lembrar de ter dirigido tanto. Não importa. 20 anos atrás, mesmo que alguém fale para mim, você lembra, Sandra, que 20 anos atrás dirigiu 5 horas para buscar uma prima que dizendo que era de madrugada, aconteceu alguma coisa com ela? Eu lembraria. Que eu não lembro, não importa a idade. Eu não sei, tem alguma coisa errada. Eu acredito que ela sofreu alguma coisa. Eu só tô achando, não sei, tem alguma coisa não batendo datas ou nas fontes, tem alguma coisa errada nessa história. Não estou dizendo que seja totalmente mentirosa, mas eu acho que tá havendo alguma confusão na parte dela. Por exemplo, ela dizer que lá na festa ela ficou batendo papo com um daqueles caras lá que é cheio de tatuagem. Sim, tal, o né? cantor, isso. Benji alguma coisa. O homem não estava aqui, porque ele estava fazendo uma turnê fora, acho que até do isso a assessoria de imprensa disse, mas eu não vi que foi confirmado que realmente ele não estava, né? Eu vi que o agente dele disse isso. Sim, mas eu acredito também que o agente saberia, né? Então tem alguma coisa que está estranha. Se ela se equivocou com uma coisa, ela pode ter se equivocado com quase tudo. Nessa linha que o advogado vai. Principalmente se eles conseguirem saber. Se for provado, não, esses rapazes, esse tatuado, ele não estava lá. Aí acabou o caso dela. Vai tudo por ela, passa a ser uma pessoa sem credibilidade. Ela mencionou até o detalhe da tatuagem dele, depois eu vou olhar também na internet pra ver se é público. Ficaram conversando a respeito isso, disso, da Santa Ceia e tal, que ela tinha orientação cristã, então ela sabia, né, que dava para puxar conversa a partir daquilo. A gente teria dois elementos. Ou, vamos supor, deu algo muito errado na história, ou ela está sendo muito desfavorecida pela uma ausência total de testemunhas e pessoas dando as costas. Vamos supor, uma possibilidade do cantor falar, eu nunca vou confirmar essa história porque, de alguma forma, vai pegar mal para mim. Viu uma menor numa festa daquela, pode negar, porque não tem quem comprove, né? Então, também teria essas, vamos dizer, sabe quando tudo vai dando errado? Cooperando contra você, eu penso também que tem essa perspectiva, né? No caso, essa possibilidade infeliz. Mas se tiver a prova que esse rapaz estava até fora do estado, ou até fora do país, sei lá, fazendo algum show, ele nem estava lá, aí complicaria, realmente complicaria. Complicaria. Não sei, tem alguma coisa estranha, assim. Eu tô achando que se for só isso mesmo, essa ação, infelizmente, não vai dar em nada. Me lembra muito um caso da Gretchen Carlson, eu acho que ela era uma apresentadora da Fox News, e quando ela foi a primeira pessoa que denunciou o Roger, né, que era o CEO da época, e ela durante muito tempo, assim, também parece que a ação dela estava para desmoronar quando apareceram várias outras mulheres, e aí ela foi salva, assim, na reviravolta da meia-noite. Não sei se a senhora lembra disso na época ali, por 2017. Eu penso que talvez agora muito dessa moça dependeria se outras pessoas viessem para corroborar. Sim. Foi o que eu falei agora há pouco. Se aparecerem outras pessoas, aí sim tem uma grande chance. Foi por isso que eu lembrei do caso. A senhora falando isso, eu me lembrei do caso da Gretchen. Infelizmente. Então. Eu só tô surpresa com o advogado. O trabalho que ele fez dessa vez foi muito ruim. Então, agora me diz uma coisa. Por que as pessoas... A gente vê que tem um elemento muito interessante na ação dela. Ela mencionou inicialmente, lá atrás, quando veio a público, que o Sean, uma celebridade de alto perfil, e uma outra celebridade feminina de alto perfil. Aí eu queria que a senhora explicasse agora para mim, para o público, como que funciona, por que funciona, qual é a possibilidade disso, por que pode, como pode você fazer essa alteração posteriormente no processo, como ela fez, revelando
o nome da outra celebridade de alto perfil. O que eu achava, inclusive, é que de alguma forma estava mencionado no processo e só redigido para que o público não soubesse. Mas pelo visto não, nem o juiz sabia. Então como exatamente que acontece isso? Gostaria que a senhora explicasse. Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que a pessoa... porque você pode escolher o nome para privacidade, você coloca celebridade, tá? Né? E põe o nome da pessoa que você, no caso do Jay-Z e as demais celebridades lá. Por que o advogado às vezes faz dessa forma? Das duas, uma. Ou o advogado já entrou em contato com a celebridade, por exemplo, e a celebridade vai ajudar no depoimento, confirmando: eu estive naquele local e eu assisti isso. Essa era uma delas. Por isso que, então, quando há uma colaboração da outra pessoa, você não expõe o nome dela, tá? E uma outra seria: você ainda não tem provas suficientes contra aquela pessoa. Você tem contra uma que você acredita, que no caso seria o Jay-Z, um exemplo, né? Estou dando um exemplo, como eram duas celebridades, quem seria talvez essa outra? Por que ela não foi revelada? Ou por que revelaram o Jay-Z agora? Porque às vezes a pessoa, quando entrou com a ação lá do Diddy, falando todas aquelas coisas que ele fez, a pessoa poderia dizer: ainda faltam algumas provas, mas acredita na cliente. A cliente disse: o Jay-Z estava lá, é um exemplo, a Jennifer Lopez estava lá. Só que eu não tenho prova ainda que a Jennifer Lopez estava lá. Então eu vou colocar celebridade. Só que a lei me permite que depois, quando eu arrumar estas provas, eu venha e faça uma emenda. Eu vou adicionar agora o nome dessa pessoa. Então, quando tudo começou, essa pessoa falou que era uma celebridade. E depois resolveu, por algum motivo, o advogado achou que havia uma coisa suficiente, e ele também estava demandando, né, que fosse revelado o nome da pessoa, e aí acabou sendo. Então, são nessas duas circunstâncias que uma pessoa mantém, ou para manter a privacidade da pessoa que vai fazer um acordo e vai depor, ou porque você não tem provas suficientes, mas se você tiver, você pode vir à tona a qualquer momento no processo e colocar o nome da pessoa. Então, nessas duas circunstâncias, é permitido que você faça isso, entendeu? E, por exemplo, eu escutei esses dias um advogado aqui nos Estados Unidos, eu fiquei até chocada, porque ele disse assim: não, vocês não sabem, mas a pessoa sabe, o juiz sabe. Eu não sei de onde ele tirou isso, não sei como que ele se diz um advogado criminalista. Obviamente que ninguém sabe. Ninguém sabe quem é quem. Eu achei tão estranho ele dando uma entrevista falando isso. Mas eu falei: como é uma coisa dessa? Por que a pessoa está demandando, eu quero o nome da pessoa? É porque o advogado dele não tem acesso. E ele dizendo na entrevista que nós, o público, não sabemos, mas as partes sabem. As partes sabem. Eu fiquei horrorizado. Eu falei: nossa, esse rapaz pulou algumas aulas ali na aula de direito penal. Porque esqueceram de falar para ele que não, Jane Doe ou John Doe, que a gente coloca nos nomes, ninguém sabe quem que é. Entendeu? E que eu acho de verdade algo muito ruim esse lance. Eu acredito que se fosse somente para preservar o nome dessa pessoa para nós, que estamos de fora, os ouvintes, os telespectadores, ok. Mas obviamente que a parte que está sendo acusada precisa saber quem é que está se acusando. Como é que eu vou me defender se eu não sei quem é que está me acusando? Eu acho isso uma coisa tão sem mérito, eu não consigo entender. Mas aí tá, me explica uma coisa. Mas isso aí vai, no caso, existem situações como essa em que vai a julgamento com júri, com uma parte, com a denunciante anônima? Não, aí que tá, vai depender. Aqui nós temos uma diferença da esfera civil e na esfera criminal, né? Então, se essa ação tá na parte civil, ela vai ser decidida ali pelo juiz. Pelo juiz. Se vai arbitrar alguma coisa, uma multa, ou sei lá, uma compensação, o juiz vai arbitrar. Agora, se é criminal, aí é diferente, né? Mas a mesma coisa, você nunca vai saber quem é essa pessoa. Mas aí que tá, como funcionaria um julgamento com júris, com a parte denunciante não presente ali até mesmo... Não, ela vai estar presente, só que ali não vai ser permitido fotografias e nem falar o nome dela. Ela vai sentar lá dizendo que ela é Jane Doe. Mas o acusado, então veria o rosto dela. Aí ele vai saber. Sim. Mas existem circunstâncias
circunstâncias que se era menor na época ou se ainda é menor, que o depoimento seja feito sem que a pessoa seja visualizada pela pessoa que foi indiciada. Entendeu? Existem casos que você pode pedir dessa forma, para que a pessoa não fique de cara a cara. Tá, e essas causas, quando fica nesse anonimato todo, qual é a probabilidade de ganho, as estatísticas? Ganham? Não são. Você viu o R. Kelly? Uma mulherada lá contra o R. Kelly, ninguém sabe nem metade do nome delas. Tudo bem que o Crosby no final, ele passou 3 anos na prisão e saiu. Aí chegou a ficar uns 3 anos lá. É um monte de Jane Doe também. Entendeu? E não, e fica. Aqui é comum, como a gente estava conversando, né? Com você esses dias, esses 3 irmãos que foram acabar de ser presos, milionários. Sim. É um monte de 60, não sei quantas Jane Doe também. Os 2 irmãos gêmeos, né? 2 irmãos gêmeos, mais um terceiro, né? Tem o terceiro? Eu não vi, não. Nossa. Não, são os 3 irmãos. Um tem 38 e acho que os gêmeos tem 34, 35. Então, os 3 estão presos, né? Meu Deus. Então, é difícil fazer a defesa. Por isso que eu tô achando... Você olha na história do R. Kelly. Eu acredito que ele é um criminoso e tudo mais, mas ele nem sabe quem é que acusou ele. Mas assim, isso de alguma forma a senhora acredita que assim, isso pesa ali na decisão do juiz, o fato da pessoa estar anônima e aí dele não levar para frente, ou no caso pro juiz não faz diferença alguma? Não faz diferença nenhuma, não pode fazer, porque a lei permite o anonimato em casos desse tipo, né? Em todo caso, caso que envolve menores, o caso de violação, essas coisas, pode ser feito pelo anonimato. Isso é uma lei nacional? Na esfera federal, né? Federal. Na história da civil também, né? Porque em toda corte eles aceitam também o pedido, né? Mas aí o juiz vai ver. Mas no caso não tem diferença de estado para estado? Não. Na esfera federal. Na esfera federal. Na esfera civil tem, mas é a mesma coisa. Nenhum juiz vai olhar diferente um caso porque está com o nome de Jane Doe ou John Doe. Não, isso não existe. Vai ser tratado da mesma forma que a lei permite. O anonimato. Nossa. Entendeu? Isso não vem atrapalhar em nada. Isso é para proteção da vítima, entendeu? Isso é uma lei que foi aprovada, a lei do caso federal, foi aprovada o quê? No parlamento? No Congresso? Não, é assim, porque aqui é um pouquinho diferente as leis que são as leis no Brasil, né? No Brasil uma lei é uma lei no país inteiro, né? Sim. Aqui não. Tudo que se refere dentro da lei federal nós temos vários tipos de crimes, por exemplo, né? Violações contra menores, tráfico humano e outros, né? Nós temos vários desses. Então, se você pratica esse crime, seja na Flórida, seja em New Jersey ou em Nova York, a lei vai ser a mesma, o código vai ser o mesmo. Isso na lei federal. Tá? Então, eles vão aplicar aquela lei no país inteiro. É um código penal, vamos dizer, federal. Então, a lei vai ser no país todo. Já na esfera civil, é diferente. Todo estado tem suas próprias leis. Seja vara de família, outras coisas. Mas eu não entendi. Que poder que legitima esse código a nível federal? O judiciário. No caso, a Suprema Corte, então. Então, estamos falando que em algum momento da história, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou esse ponto de Jane Doe. Tá, entendi. Então, foi daí que isso veio. A senhora sabe mais ou menos em que ano isso aconteceu? Eu não lembro. Não tenho ideia. Já li sobre isso, mas não lembro. Depois vamos dar uma olhada e a gente traz a resposta em um próximo episódio. Seria interessante até saber como foi a recepção disso na época. Sim. Vamos fazer sim. Isso é algo que... E como assim? Como os advogados veem essa lei hoje? Como que a senhora vê? É divisivo? É um senso de maioria e a minoria, no caso, é a senhora, que não concorda, junto com poucos outros, ou não? Como que é a aceitação? Não. Os advogados criminalistas, todos eles acham que é ok, né? Todos acham que é ok? Eles trabalham com isso, mas eu acho que, no geral, dentro dos Estados Unidos, a mentalidade dos advogados, eles acham que é normal. É porque é uma lei diferente, né, que nós empregamos no Brasil, é uma forma diferente, o judiciário no Brasil, então tem algumas coisas no judiciário daqui que eu não gosto.
Uhum. Eu acho que é mais esse lance da compensação. Você tem uma ação que ela deveria ser apenas criminal. Claro que no Brasil nós temos leis criminais que a pessoa pode ser ressarcida na esfera civil. Nós temos isso no Brasil. Uhum. Mas não isso como aqui. Uma pessoa fez a violação de alguém, mas eu vou lá entrar na justiça pedir somente a compensação. Mas não vou fazer criminal, não. Nós não temos Como isso. foi o caso da Cassie Ventura, a ex do Sean. Uhum. Entendeu? Isso é comum aqui. Mas aí, no caso, não é mais fácil, muitas vezes, para as vítimas, até porque a gente pode ver, existem algumas situações que até no civil a pessoa tem muito mais chances de ganhar do que no criminal do acusador ser preso, né? Do caso do acusado. Olha, eu, como advogada, eu acho o seguinte, a lei, antes de tudo e mais nada, é para fazer justiça. Aí você vai dizer, mas a compensação não é justiça? Sim e não. Para mim, a justiça ela é cumprida primeiro no judiciário. De que forma? Aplicando uma punição para a pessoa. E eu não acredito que a punição de dinheiro, vamos supor, a compensação de dinheiro, na minha opinião, seja considerado punibilidade. Não é. Você simplesmente está pagando por algo que você fez, um dano que você fez, a pessoa ficou mentalmente perturbada, a pessoa deixou de ter objetivos na vida, ou ficou muito doente, aquela coisa lá, você está compensando a pessoa. Isso não é punibilidade. Uhum. E para mim, a lei foi criada para ser punido, para que nós possamos empregar e fazer justiça. Então é uma das coisas que eu discordo aqui dentro dos Estados Unidos, é isso. Nossa, sabe que eu gosto? Eu acho essa vantagem boa, porque pela dificuldade de muitas vezes conseguir, porque às vezes a pessoa já perdeu tanto, e às vezes passar por um processo que o indivíduo pode nem ser preso no final, é muito mais fácil, principalmente quando eles sabem que são culpados, se renderem rapidamente até para o escândalo não vir à tona, né? Como eu vi aquele ator Cuba Jr., ele teve que fechar centenas de acordos com mulheres que ele violou, o James Franco também, com algumas que ele, não foi violação, mas foi importunação, alguma coisa nesse segmento, acho que financiou uns milhões aí. Então, assim, eu olho por esse lado, né? Até alguns, por exemplo, importunação. A gente sabe que a pessoa não vai pegar um tempo cumprido de prisão. Então, às vezes, não vale mais a pena o ressarcimento financeiro, até mesmo considerando o tanto que a pessoa já perdeu e o que ela pode fazer com esse dinheiro que muitas vezes pode, né, restaurar a vida em muitas perspectivas. Mas aí eu acho que seria da forma como nós fazemos no Brasil. Você pode criminalmente punir uma pessoa e você ser ressarcido na esfera civil, depende, né, de todos os crimes também, mas você receber uma compensação para isso. Eu acho que teria que ser das duas formas. Eu acho estranho usar só essa forma, tipo, eu sei que a pessoa que está fazendo isso, ela está buscando o dinheiro para poder compensar algo que foi feito para ela. Uhum. Tudo bem. Até aí dá para entender. Mas e aonde que fica a justiça? Entendeu? Eu, por exemplo, eu vejo que quando você fala lei, direito, cortes, nós estamos falando de justiça. E para mim a justiça não é monetária, é a punibilidade, é o cerceamento, colocar uma pessoa na prisão e deixá-la lá punida por alguns anos, ou sabe Deus lá por quanto tempo, entendeu? Para mim, a justiça ela deveria funcionar como um deterrente, ela vai parar quando você começa a aplicar a lei dessa forma. As pessoas reduzem o crime, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a pena capital. Existe a criminalidade? Tem, mas detém um pouco. Quando nós sabemos que, se eu fizer isso, eu posso acabar pegando a pena capital. Porque uma pessoa no Brasil é comum, uma pessoa sai por aí batendo carteira, roubando celular. Aqui você faz uma coisa dessa, você pode passar 10, 12 anos na prisão. Então, existem coisas que você faz na lei, que você cria a lei para você prevenir, parar, prevenir. Só que se você libera desse jeito, então fica uma coisa meio comum, né? A gente faz as coisas erradas, depois a gente vai lá e paga pra pessoa. Pra mim não serve. A justiça, pra mim, ela foi criada com outro intuito e os Estados Unidos aplicam ela bem diferente do que os outros países aplicam, bem diferente. Nessa linha, né? Nessa linha, sim. Tá. Temos coisas muito boas na lei aqui, mas eu particularmente eu não acho que uma pessoa que violou alguém teria que somente pagar um valor, porque sabe no final da conta o que parece?
como no Oriente Médio, né? Uhum. No Oriente Médio, claro que aqui nos Estados Unidos não chega a esse ponto. Se você tirar a vida, não tem, tipo assim, eu pago pra você, mas eu vou pra cadeia. Mas o restante, no Oriente Médio, é quase tudo assim. Quantos crimes? Um cara vai lá, faz alguma coisa contra uma moça. Aí a família vai lá, paga não sei quanto pra ela e pronto, o rapaz fica livre. Meu Deus. Isso é certo? Não, acho que é. mas o Oriente Médio é tudo errado. Mas não importa que tenha passado 20 anos. Uhum. Não tem cabimento. Você tá entendendo? Uhum. Por isso que eu falo, a justiça tem que haver punibilidade de física da pessoa ficar dentro de uma prisão. Não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Uhum. Alguém vem, viola alguém da minha família, mas o cara vem e fala, tá, então vou dar esses 50 mil pra você, tudo bem? Mas não me leva pra cadeia, eu vou lá, ok, beleza. O que é isso? Não, é isso. É um bom ponto, pois é. Então tá, quero agradecer muito a senhora gentileza por ter falado conosco hoje e nós vamos nos comunicando. Até mais, doutora Sandra, boa noite. Até mais, obrigado, boa noite. Ok, o que eu penso, o que eu acho? Eu não vou dizer para vocês que eu não acredito nela, porque eu estaria mentindo. Eu acredito nela. Eu acredito na palavra da vítima e eu preciso esclarecer alguns aspectos sobre isso. Eu não acredito nela porque ela é uma vítima e temos sempre que acreditar na palavra da vítima. Comigo não funciona assim. Eu não acho que é porque alguém está acusando que necessariamente já devemos condenar o outro lado. Eu sei que nos últimos anos muitos rumos foram por esse conceito e muitas vidas foram destruídas. E eu também não acho que a palavra da mulher é suficiente para condenar um homem de forma alguma. E nesse aspecto, não acho que criminalmente, se dependesse só da palavra dela, com tudo que a doutora Sandra esclareceu aqui, acho que ele deveria ser condenado criminalmente. Então eu não sou esse tipo de pessoa que é a palavra da vítima, só a palavra da vítima e pronto, acabou. Eu tenho uma certa experiência com esses casos aqui no canal. Eu já administrei histórias difíceis que, quando eu olho para a conduta e para a postura que eu tive na época, eu me orgulho muito. Especificamente, eu gosto de trazer o caso do Armie Hammer, porque o caso do Armie, ele sofreu acusações tanto quanto intensas. E eu lembro que uma das acusadoras, a que tinha acusações mais severas, quando eu parei para analisar o depoimento dela, assisti o vídeo dela e a história dela, eu disse aqui que eu não engolia e que eu não acreditava na palavra dela. Eu mostrei para minha irmã, que é especialista em discurso, análise investigativa, interrogatório, e minha irmã também chegou às mesmas conclusões. Aquela moça estava mentindo descaradamente. Para mim, eu tive a sensação na época que ela era uma amante rejeitada, que simplesmente não aceitou o término e queria acabar com a carreira do ator. Disse isso no vídeo, que eu acreditava nas acusações das outras moças contra o Armie, mas que eu não acreditava na acusação daquela moça em particular. Eu nunca pude fazer um vídeo atualizando, um vídeo só focado no Armie, contando tudo o que aconteceu posteriormente, mas a polícia chegou às mesmas conclusões. Um pouco mais que um ano depois, ou exatamente um ano depois, as autoridades constataram que as alegações dela não se sustentavam, a própria advogada dela abandonou o barco e ela foi pega em uma série de contradições que, na minha perspectiva, era muito óbvio. Eu lembro que tem o caso também do Bill Clinton, lá das Mulheres do Presidente, que infelizmente eu nunca tive a chance de concluir. Eu fiz 25 episódios da minissérie, mas é uma minissérie que deveria ter chegado a 50 episódios, não deu, e então vocês nunca ouviram oficialmente a minha opinião, mas aquela história também, eu acho que é a que mais me impacta nesse segmento, porque é uma história que eu fui convencido, analisando os depoimentos das vítimas separadamente, porque eu não conhecia aquela história, e eu peguei os eventos aos poucos. Então eu lembro que eu comecei primeiro pela Monica Lewinsky, aí depois eu fui para Juanita Broaddus, aí eu fui para Paula Jones, e depois eu fui para Kate Wiley, nunca esqueço. E foi muito engraçado porque eu lembro que eu não estava assim naquele estágio de uma está falando, então as outras também estão com histórias de fato verídicas. Não, eu lembro que eu fui literalmente convencido pelas declarações quando eu fui analisando todos os aspectos. Eu lembro que, apesar de todas as declarações já serem, sabe, as acusações serem gravíssimas, eu lembro que quando eu cheguei na Kate Wiley, eu ainda não tinha certeza se eu acreditava nela. Pelo contrário, eu até achei a história dela duvidosa à primeira vista. E aí depois, quando eu li em detalhes os depoimentos, eu falei, gente do céu, que loucura. Então eu me considero uma pessoa muito aberta, porque eu acho que tem que sim ter cautela para pesar o julgamento e para proferir uma sentença, principalmente em um caso como esse. Então eu preciso esclarecer no que se baseia a minha opinião nesse momento, com base na minha experiência clínica,
na minha perspectiva psicológica de uma pessoa que é apaixonada pela área do trauma, que faz uma especialização em psicotraumatologia e uma outra formação que eu vou começar agora no próximo ano. Quando você estuda muito a respeito, principalmente em um caso tão grave quanto esse, que especificamente na traumatologia é nomeado como trauma de choque, um evento episódico que inclusive pode desencadear o desfecho clínico de estresse pós-traumático. Você nota que muitas ramificações podem se manifestar como consequência do que aconteceu. E isso fica fora do controle da vítima porque ela não tem poder para lidar com esse distúrbio. Essa avalanche energética em vários sentidos, inclusive com uma sobrecarga de dor e de desequilíbrio tão profundo que pode fazer com que muitos elementos da experiência fiquem completamente comprometidos, fragmentados, desorganizados e literalmente jogar a mente da pessoa de cabeça para baixo. Então, muitas possibilidades que, infelizmente, não apenas dificultam até a recuperação da pessoa, como também pode afetar dramaticamente a forma como essa história será narrada posteriormente. E aqui a gente está falando para fins jurídicos. Gente, vocês estão falando com uma pessoa que tem todo o cuidado do mundo. Quando eu estou ouvindo pacientes que estão, de repente, me contando relatos, eu sempre sigo uma perspectiva investigativa. Quando eu começo a perguntar isso e aquilo, por que aquilo? Eu, não no sentido de julgar a pessoa, mas de ter uma completa exatidão do que está sendo dito, ou seja, averiguando que aquela história, de fato, é uma história real, porque nós sabemos que algumas vezes umas pessoas podem ser atingidas por memórias falsas, não apenas nessa temática, também quanto em outras, e o meu trabalho como um todo é ajudar o indivíduo a se recuperar, buscar aquilo que ele perdeu e ter sua mente, seu corpo, seu olhar restaurado completamente a partir de uma vida que ele tinha, perdeu e agora não consegue mais encontrar. Então, se muitas vezes a pessoa precisa passar por alguma reavaliação do que ela acredita ser verdade ou do que ela busca, o papel do profissional, é claro, de uma maneira muito adequada, e ele vai ter que ter muito manejo, é guiar esse sujeito para essa descoberta autoguiada, que é um componente muito importante quando a gente olha dentro da perspectiva do cognitivismo comportamental. E uma experiência extremamente traumatogênica, como uma violência íntima, quando você já é horrível, tá? Sendo um indivíduo adulto. Mas imagine agora uma pessoa de 13 anos, ou seja, fatores protetivos completamente em baixa, que é o caso dela, que sequer imaginou, gente, será que não é perigoso eu entrar numa limusine com um desconhecido para uma casa de uma celebridade? Porque assim, tirando até o perigo de, celebridades podem me fazer mal, mas e se o cara da limusine me levar para outro lugar, por exemplo? E normalmente para uma menina, supondo que o relato dela seja realmente íntegro, real, que aconteceu da forma como ela está dizendo, para ela ter saído daquela forma, daquele jeito, como aconteceu, ou seja, que desassistência, que lar turbulento, ela já não estava inserida. Não que a culpa seja dos pais, mas eu estou dizendo aqui como uma realidade bastante desajustada contribui para um passo em falso que vai levar a pessoa a um buraco do qual ela vai ter muita dificuldade de sair. Então, as contradições na história dela, eu consigo ver, sim, esferas psicológicas, preditores, predispositores, ansiogênicos, estressores, que podem, sim, formar um componente que justificaria muitas dessas cisões que, talvez, para alguém que não tem experiência ou seria pego completamente de surpresa por esses elementos agora de segunda vinda, faria com que a pessoa... Nossa, tem alguma coisa muito errada aqui. Então, olhando deste lugar, sabe, sentado de uma perspectiva psicológica, e aí a gente vai ter cada indivíduo fazendo um raciocínio, chegando a um pensamento crítico com base na sua experiência, até mesmo na sua formação, na sua profissão, naquilo que o indivíduo faz, como, por exemplo, a doutora Sandra, que tem uma opinião diversa de mim nesse segmento. E eu acho que essa é a primeira vez que nós discordamos bravamente de um assunto aqui no canal. Olha que lá no caso do Brian Colbert, dos 4 de Idaho, nós tivemos uma discordância em um dos episódios, mas aquela lá é fichinha, bem light, comparada a essa aqui, que eu não compartilho da opinião da doutora Sandra, embora eu considero
que é totalmente real os aspectos legais que ela está falando ali, e se eu tivesse que ser colocado diante de uma perspectiva tanto jurídica, eu também iria para o lado da doutora Sandra com base no que ela explicou, o que eu também penso ser o certo. Mas fazendo uma divisão do que é jurídico e do que eu olho aqui para a narrativa dela, que até o momento não é uma narrativa gigantesca, sabe? 30 minutos de depoimento em que você pode olhar, revirar de cima para baixo, vogais, consoantes, acentos, vírgula, interrogação. Não! Mas os verbos que ela trouxe para mim são suficientes, são convincentes. Algo na história dela mexeu comigo. Algo na história dela me passa a impressão de que essa moça está falando a verdade, e por isso eu acredito nela. Eu queria falar um pouco mais a respeito daquele mecanismo de defesa que eu mencionei na chamada. Eu parei aqui para buscar a respeito, e o nome correto é distorção do tempo, pelo menos na tradução literal que eu fiz do inglês para o português. Então eu anexei algumas informações aqui para postular para vocês. Lembrando que eu não sou especialista nesse mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de defesa que, pelo que eu entendo, até porque na época, quando eu li, foi em um artigo, ele tem poucos artigos a respeito, alguns psicanalistas americanos estão trabalhando no desenvolvimento desse mecanismo, então não há uma sustentação empírica que valide especificamente como, olha, isso é uma evidência científica, é uma causa legítima, mas é uma proposta, é uma ideia. Eu li na época, achei muito interessante, mas eu segui em frente, e eu lembrei hoje mediante a esse quadro. Então, assim, a distorção de tempo é um conceito que vem sendo explorado na psicanálise contemporânea para descrever como os indivíduos podem reorganizar ou alterar a percepção subjetiva do tempo como uma forma de lidar com experiências emocionais intensas, traumáticas ou conflituosas. A distorção do tempo refere-se a uma forma inconsciente de alteração à percepção subjetiva de duração ou sequência dos eventos, com o objetivo de minimizar o impacto emocional de uma experiência. Então vamos lá. Com base nessa possibilidade desse mecanismo de defesa, significa que, mediante uma situação tão estressora e seus eventos associados, seja durante ou depois, o indivíduo pode não processar adequadamente aquela linha temporal. Então, as horas podem ser absorvidas como segundos e segundos podem ser absorvidos como horas. Isso se dá pelo container de estresse que sobrevém sobre a pessoa. Por que eu sou muito aberto a essa ideia? Por conta das condições que constituem a experiência traumática, que na minha perspectiva é uma das urgências psicológicas mais relevantes. As pessoas estão sendo movidas, guiadas, orientadas por seus traumas e nem fazem ideia. E hoje a sociedade, do jeito que está, na forma como vive, não tem letramento para reconhecer adequadamente seu próprio trauma. A nossa sociedade, ela tem uma orientação que o trauma é um grande evento esmagador, quando na verdade o trauma também se enraiza em outras experiências, incluindo as complexas, que não são definidas por uma linha temporal que rege o antes e depois. Sabe quando você se lembra, até aqui eu era assim, aí aconteceu aquilo e a partir disso eu me tornei tal coisa. A traumaticidade complexa se encaixa na definição de uma quantidade expressiva de eventos que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, e então eu incorporo, eu internalizo a interpretação que eu estou tendo dessas experiências, que podem vir de uma mesma pessoa ou de pessoas diferentes que estão dizendo sentenças parecidas ou provocando ações semelhantes na minha vida. E muitas vezes esses momentos vão se solidificar na memória através de uma perspectiva semântica. E na memória semântica, por exemplo, eu posso te perguntar, o que é isso aqui? Aí você vai dizer, é uma agenda. E aí eu posso te perguntar, ok, quando foi que você aprendeu que uma agenda era uma agenda? Dificilmente você vai ter uma resposta, porque na memória semântica eu absorvo o conceito. Então eu consigo reconhecer que uma agenda é uma agenda, que uma caneta é uma caneta, que uma garrafa é uma garrafa, que uma lanterna é uma lanterna, que um carro é um carro, porque isso foi incutido em algum momento e foi reforçado em momentos posteriores, me fornecendo a capacidade, inclusive, de fazer uma abstração. Eu posso te mostrar diferentes agendas com tamanhos
diversos capas alternativas, inclusive que não são espiral. E mesmo assim você será capaz de dizer para mim, olha, é uma agenda. São todas agendas. E especificamente tem uma condição médica chamada disconometria, que é uma disfunção cerebelar no qual o indivíduo não consegue estimar com precisão a quantidade de tempo que passou. Ou seja, é uma percepção distorcida do tempo, mas aí especificamente a causa está ligada a fatores neurológicos e por aí vai. A indiferença do pai, com base no depoimento dela, também não é chocante para mim. Por quê? Porque, mais uma vez, me recordo de histórias com algum grau de semelhança, tanto de depoimentos de segunda mão, quanto depoimentos que eu ouvi em primeira mão. Pessoas me contando de situações que passaram, de pais que quase presenciaram, ou então que foram submetidos ao determinado testemunho posteriormente, e mesmo assim seguiram em frente, fizeram de conta que nada aconteceu. Eu entendo que muitas vezes é mais fácil passar por cima, porque dependendo do que estiver acontecendo internamente, aquele adulto, aquele pai, aquela mãe não tem habilidade ou não sente que tem repertório suficiente para lidar com estes elementos tão desafiadores que podem mudar toda a realidade que o indivíduo conhece, muitas vezes porque ele não quer passar por essa transformação que pode colocar todos em uma condição muito pior debaixo da perspectiva dele, do que ele acredita, ele então prefere abraçar uma negação. Uma negação, é claro, que vai custar muito caro para a vítima, para os filhos, para a filha, para o filho, seja quem for. Então, para todas as lacunas da história dela, neste momento, eu consigo encontrar uma explicação racional na minha perspectiva, do meu ponto de vista, daqui onde eu estou agora. Então, talvez se você estivesse me perguntando agora, ok, Gustavo, se você tivesse que tomar uma decisão de apoio com base em um pensamento crítico, o que você faria? Ok, o pensamento crítico nada mais do que avaliar informações com base em evidências bem sustentadas. Se fosse para tomar alguma decisão de juízo sobre ele, eticamente, moralmente falando, eu não poderia fazer uma afirmação. Então, com base em uma linha de pensamento crítico, eu me abstenho de formular uma decisão radical. E então eu posso navegar pelo ceticismo amável e o ceticismo amigável. No ceticismo amigável, eu estou aberto a novas descobertas que não são sustentadas por boas evidências e raciocínio sólido. No ceticismo amável, eu pondero cuidadosamente os fatos e decido em que acreditar. Então, até nesse momento, 1h da manhã do dia 15 de dezembro, eu decido continuar acreditando na Jane Doe. Se os fatos mudarem por algum motivo ou de alguma forma alguma coisa surgir e me fazer crer do contrário, eu não vou ter problema em chegar aqui e dizer para vocês, me arrependo, não acredito mais nela. Eu acredito nela não porque eu quero que o Jay-Z caia e porque eu acho que ele é culpado, ou já achava que ele é culpado de alguma forma antes mesmo dessa acusação aparecer. Claro que esses elementos contam. Claro, eu continuo acreditando que ele é culpado não apenas desse crime, como de muitos outros também. Mas eu acredito nela não porque ela é acusadora do Jay-Z. Eu acredito nela porque a história dela, o depoimento dela, alcançou o meu coração. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!